O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na missa das crianças, a gente fala com as crianças. Pode vir todos correndo aqui. Criança gosta de correr, então corram. Isto. Vamos falar de um assunto muito importante. Vocês já ouviram falar dos santos? Qual santo que vocês estão lembrados agora? Santo Antônio, São Bento, São Miguel, São Mateus, São Rafael, Santo Agostinho, São Paulo, Lembrou de outro santo? Santo Miguel Arcanjo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Então, quem são os santos? Como que eles chegaram a ser santos? Obedecendo Jesus, sendo amigo de Jesus, obedecendo às ordens dele, Alguém mais? rezando, Olha, guardando, protegendo, guardando, protegendo. proteger as crianças, Olha, protegendo as crianças. ter fé, Ter fé, que coisa boa. Então,
Os santos, eles foram um exemplo para nós. Eles rezavam, e aí eles têm uma espiritualidade. Eles vivem segundo o Espírito. Isso é fundamental. E aí a oração, a fé, o cuidado com as pessoas que vocês disseram aqui, tudo isso é importante para chegar à santidade. Nós ouvimos Jesus aqui falar de algumas coisas. Ele fala assim, ó, que os que são felizes, os que são os benditos no reino dos céus, os bem-aventurados, ele começa com os pobres em espírito. Quem são esses? Eu vou dizer. As pessoas, às vezes, se enchem de si mesmas, ficam egoístas, cheias de si mesmas. Para ser pobre em espírito, elas têm que se esvaziar de si mesmas e colocar o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esses são os pobres em espírito. Eles se esvaziam de si para Deus. E o que acontece com esses? Eles têm o reino dos céus, são santos. Há um outro tipo que Jesus fala: os aflitos. São bem-aventurados, benditos, felizes. Por quê? É porque são aflitos? Não. Por causa que eles obedecem a Jesus. Eles vão ser consolados. Alguém vai consolar. E o maior consolador é quem? Dos aflitos. É Jesus. Ele vai consolar os aflitos. É por isso que eles são bem-aventurados. Jesus olha com carinho, com amor para eles. Está vendo? Eu vou dizer outro aqui. Os mansos. Se não é manso, é o quê? Bravo, né? Não é bom, não é... Tipo assim, não faz coisa boa, não. Não faz coisa boa. Aqueles que têm a paz, que são pacíficos, que olham para o bem, esses vão herdar a terra. A terra não é para gente violenta, para gente agressiva. A terra é para as pessoas de paz. A terra não é para valentão. A terra é um lugar para nós cuidar, porque Deus deu a terra para nós morar nela. Nós temos que ter coragem. Não podemos ser também muito fracos, não. Temos que ter coragem, temos que enfrentar com força as coisas. Só que nós temos que usar da nossa força para fazer o quê? O bem. Isso mesmo. Então, valentia só para mostrar que é valente, isso destrói tudo. Destrói a santidade. Agora, usar da força, da energia para fazer o bem, isso é muito bom. Isso torna a pessoa santa. Porque às vezes a pessoa até tem um estupim curto, mas ela quer fazer o bem. E às vezes faz coisa errada, não dá certo, mas ela busca acertar. Todo dia ela busca acertar. Ela ora, ela reza e de repente pensa que tem que melhorar a vida. Não é ter força nos braços, é ter força na mente e no coração. Vamos aplaudir essa menina aqui.
Está vendo? Não é a força física, essa força interior. Quem dá essa força é o Espírito de Deus. É a nossa fé. A nossa fé nos faz caminhar com coragem, com força. É Jesus também. Isto. Agora vou falar de uma outra coisa que Jesus falou. E é muitíssimo importante. Ela falou aqui do coração, né? Olha aqui, ó, bem-aventurados, felizes, benditos são os que têm o coração puro, a pureza de coração, porque esses verão, olha aqui, ó, verão a Deus. E uma coisa importante que São João disse numa carta que ele escreveu, numa das cartas que ele escreveu, é que quando chegar este momento, que nós estivermos vendo Deus, agora nós não estamos vendo. Agora nós não estamos vendo. Mas nós vamos ver. Se a gente estiver frente a frente com Deus, nós seremos semelhantes a Deus. A Ele, porque Deus criou nós semelhantes a Ele. Eu só vou fazer uma pequena correção aqui, né? O que Deus quis foi nos fazer a imagem e a semelhança dele. Que não, mas maior que é. Só que espiritualmente. Ele nos fez a imagem dele. Tá vendo? Olha aqui, eu vou ler o texto aqui na minha mente. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Ele está falando aqui no plural, porque é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. E a sua imagem ele os fez. Atenção, ficou faltando o quê? A semelhança. A semelhança ele deixou para nós. Então nós é que vamos fazer. Aí tem uma outra bem-aventurança, Jesus fala. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E agora vamos explicar isso aqui da semelhança. Jesus disse também, noutra ocasião, ele disse: sejam misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Está vendo? Quando a gente é misericordioso, a gente já começa a buscar a semelhança. Somos nós que fazemos a semelhança. Porque se nós não sermos misericordiosos, nós não vamos ser uma pessoa de bom coração e nós não vamos ser bom para a nossa vida. Isso mesmo, a gente precisa ser misericordioso. E também perfeitos. Olha aqui, Jesus falou: sejam perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Então, nas nossas imperfeições, precisamos buscar ser perfeitos. E aí? Ninguém é perfeito em físico. Isso mesmo, ninguém é, mas tem que buscar a perfeição. Então, quando você faz o bem, deixa as maldades. Quando você deixa de ser egoísta, começa a pensar no bem dos outros. Por exemplo, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está vendo? Fome e sede de justiça. É justo aquele que olha pelo bem dos outros. Ah, mas esse outro é muito chato. Tem que olhar pelo bem dele. Isso é que é ser justo.
Aí ele não pensa como eu penso. Tem que respeitar ele. Isso é que é ser justo. Está entendido? Ele não faz o que eu faço. Pense no bem dele. Isso é que é ser justo. Não importa as diferenças. Isso, tem que respeitar o que é diferente. Está entendido? A gente não tem que concordar com tudo, não, mas tem que respeitar. Tem que respeitar quem é deficiente. É muito importante isso. Aqueles que têm uma deficiência. Nós nem podemos falar deficientes, não. Isso acabou, né? São pessoas com deficiência. Veja bem, eu estava viajando, tinha um cobrador lá no pedágio em São Paulo, ele não tinha, as mãos dele não funcionavam, e ele agarrava assim o recibo, ajuntava, agarrava, entregava para a gente, pegava o dinheiro assim, ajuntando, né, as mãos que não funcionavam, e ele trabalhava como os outros. Ele não demorou nenhum tempo a mais. Está vendo? Mas porque alguém ajudou, alguém estimulou. Senão fica inválido, né? Nós não chamamos ninguém de inválido, ninguém é inválido. A pessoa às vezes não enxerga. E eu tenho uma irmã que não enxerga. Ela é professora, fez faculdade sem enxergar. Ela é professora de braille, ajuda as pessoas a escrever no braille. Ela está na missa, ela participa das aulas online. Eu tenho uma colega que é cega. Isso. Mas ó, atenção, o que eu estou falando aqui, a gente chama pessoa com deficiência visual, né? Porque elas enxergam de outras formas, né? É um termo que eu gosto, né? Que foi a ONU que determinou, e eu acho isso bom. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, auditiva, fica melhor, porque elas não são inválidas. Está entendido? Então, quando existem essas pessoas, tem que olhar com atenção. Elas podem trabalhar como outras qualquer, desde que sejam ajudadas, estimuladas, desde que não sejam vistas como inválidos, imprestáveis, como alguns veem. A gente tem que olhar diferente. Muito bem lembrado aqui. E agora vamos mais um pouco. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui uma coisa muito importante. Está no livro do Apocalipse. Primeira leitura. Olha aqui, houve uma visão. Alguém viu o número de pessoas vestidas de branco. O número era 144 mil pessoas que foram marcadas com um selo, foram consagradas a Deus. Eu vou dizer quem são essas 144 mil pessoas. Vamos fazer matemática agora. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Quantos discípulos tinha, quantos apóstolos tinha Jesus? 12. Quantas tribos eram as tribos de Israel? 12. Então você multiplica 12 por 12 dá 144. E agora você coloca mais
3 zeros aí dá 144 mil. Ou seja, esse povo de Deus, ele se multiplica, porque é o povo de Deus. Ele aumenta. E agora, na visão, os olhos vão mais adiante, vê uma imensidão de gente. E essa imensidão de gente, o que que diz? O que que essa imensidão de Deus, essa imensidão de gente está dizendo? A salvação pertence ao nosso Deus. Olha aqui, ó, a salvação pertence Deus. Isto, pertence a Deus. Está vendo? O que que essa multidão está dizendo? Porque Deus é o nosso Salvador. E Ele nos salva com o seu Filho Jesus. Por isso que a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. O Cordeiro aqui é Jesus, o Cristo ressuscitado. Ele é o Cordeiro. Isso. E mais umas coisas ele diz aqui. Olha aqui. Eles adoravam a Deus. Adoravam a Deus. Esses que dizem que a salvação pertence a Ele, adoram a Deus. E olha o que eles dizem. Amém. O louvor, louvar a Deus. Se vocês falarem em oração, um dos tipos de oração é o louvor. A glória, a gente precisa glorificar a Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a beleza de Deus. A glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra. Temos que honrar. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É uma maneira importantíssima de honrar a Deus. Está nos 10 mandamentos, disse ele aqui. É uma das maneiras importantes de honrar a Deus, é honrar pai e mãe. Porque Deus é pai. Isso. E Maria é mãe. Por quê? Porque Espírito Santo, Jesus e Deus é só um só. Isso, o Pai, o Filho. Deus é trino. Isso. É um só Deus, mas 3 pessoas, né? Pois bem, a graça, a ação de graça, a honra, o poder, força, pertencem ao nosso Deus. Força. Ninguém fique desanimado, ninguém fica aí achando que não pode nada, ninguém fica aí com a cabeça para baixo. Tem as dificuldades, tem uma prova, tem os estudos, vai com firmeza. Busca a força de Deus, busca a sabedoria de Deus. Deus ajuda. Quando você ora, quando você clama por Ele, Ele está com você. Pode ter certeza, Ele é a sua força. Ele é a nossa força. Você está nascendo de novo. Ele nos renova. E nós, renovados em Cristo, nós não vamos fazer o mal, nós não vamos buscar coisas que não são de Deus, nós não vamos fazer coisas erradas, nós não vamos desencaminhar, nós estaremos no caminho dele. De Deus. Isso, o caminho de Deus.